nossa palestra de agora vai debater a consolidação do retail media, que foi o grande queridinho do início do ano passado, né? E agora a gente está mais consolidado no assunto. Vai ser muito legal ouvir falar sobre isso, reforçando a importância de medir também esse crescimento real com foco na incrementabilidade de novos compradores, além do ROAS. Então, vai destacar um pouco dessa maturidade nesse ano de 2026, o que espera dentro desse assunto, na integração entre Retail Operations e Retail Media, e o avanço da mensuração com Clean Rooms e NTB. Então, para falar sobre pós-clique a vendas incrementais, como garantir que o investimento em Retail Media está trazendo novos compradores, eu vou convidar ela, que é gerente de Marketplace na Afterclick, com 10 anos de experiência em e-commerce, passou por empresas como Corebiz, NK Store, Farfetch, além de liderar o desenvolvimento de categorias no Mercado Livre. Ela atua com foco em crescimento sustentável e excelência operacional no pós-clique. A nossa gerente de Marketplace da Afterclick, Gabriela Dias, seja muito bem-vinda, por favor. Obrigada. E também vou convidar ela, que é CTO da Omnicom Media Group e Managing Director da Flywheel Latam, liderando as frentes de tecnologia, dados e retail media, com quase 20 anos de experiência, conectando inteligência artificial, mídia e operação para impulsionar o crescimento sustentável. Atuou na estruturação de áreas de tecnologia e produto em empresas como Porto e Sul América. Então, a CTO da Omnicom Media, Janaína Reinberg. O palco é de vocês. Obrigada. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Bom dia, gente. Tudo bem? Prazer. Meu nome é Gabriela, como ele comentou. Estou muito feliz. Também é a minha primeira vez apresentando no Palco Soluções, um tema que acho que está super em alta, né? E vem crescendo cada vez mais, aí, principalmente com essa união do pós-clique, essa importância. Estou muito feliz de dividir o palco com você, Jana. Eu que estou. Muito obrigada. E acho que é muito importante a gente começar aqui esse bate-papo, que vai ser rápido, mas a gente vai ser muito focada nesse tema da união desses dois pilares, né, hoje, que são muito relevantes, e eles estão cada vez mais parceiros, que é o pós-clique e retail media, que são desafiadores, mas, ao mesmo tempo, muito gostosos de se trabalhar, e com mensuração, acompanhamento, a gente consegue realmente rastrear para onde está indo o investimento, né, Jana? Com certeza. Eu acho que, até explicando aqui um pouco a minha presença, né, a Omnicom Media hoje está como entre os grupos que mais compra mídia no Brasil, né? A gente tem grandes clientes como Unilever, Mercado Livre, comprando mídia, mas um dos capítulos importantes para a gente, e a gente entendeu que mídia é uma compra muito diferente quando a gente traz o ecossistema de retail, e isso a Omnicom entendeu há muito tempo, né? Quando trouxe a Flywheel, então aqui tenho representantes incríveis aqui da Flywheel, e a Flywheel é especialista em retail media dentro do ecossistema de varejo, onde outras decisões são muito mais importantes, né? Então, quando a gente fala de LTV, por exemplo, e aonde o Afterclick, que é onde a gente está pensando em recompra, é um ponto importante, eu acho que a gente consegue entender que o retail media é parte dessa fórmula. Então, eu acho muito importante, né? A gente até falou como o retail media está ganhando muita projeção dentro dessas discussões, mas eu acho que um ponto importante que a gente vai trazer aqui hoje é que o retail media é parte dessa fórmula e que existe muitas coisas antes e depois que a gente também precisa mensurar e trazer à tona. Acho que para as indústrias ou para um seller é muito importante entender a combinação de todos esses processos e valores, né? Perfeito. E obrigada de novo. Imagina. Eu vou usar minha colinha também, que é uma loucura, né, no dia a dia. Para a gente começar, né, uma pergunta simples. Se uma marca dobra investimento em retail media hoje, ela necessariamente cresce? Essa é a tristeza que às vezes a gente tem que contar para o cliente, que não é uma mágica, né? Então, o cliente, quando está começando, acho que o seller que nasce dentro do marketplace, ele tem essa clareza muito grande de que não é só colocar mais dinheiro em ads que ele vai vender proporcionalmente, mas a indústria, eu acho que nem é o papel dela, porque a indústria ela tem que ser indústria.
mas a gente ajuda muito ela a entender que não é simplesmente colocar dinheiro em ads que a mágica vai acontecer. Que existem outros fatores dentro de marketplace para você ganhar o jogo. E grande parte deles começa pela busca orgânica, né? Então, como que você vai ser ranqueado pelo algoritmo, né? Se você está ou não ganhando buy box. E todos esses parâmetros, eles são muito importantes de serem negociados e conversados. E mais ainda, importante ainda, é ter estoque, né? Porque, no fim do dia, você pode colocar ads para acelerar uma venda. Então, acho que sim. Se você quiser vender mais num curto prazo e você quiser trazer mais gente para dentro do seu PDP, faz sentido, mas não necessariamente em volume você vai ganhar esse jogo tão rapidamente. Então, não é uma ciência fácil de se combinar, não é exata, mas, ao mesmo tempo, é possível de se planejar um crescimento a médio e longo prazo. E aí é um ponto importante que você trouxe, que é um erro muito clássico, né? Quando junta ali o time, e aí a gente busca ali alavancas e naturalmente você pensa, vamos aumentar o investimento, mas como é que está a sua reputação dentro do marketplace, né? Como é que está a sua operação por trás? Começa do estoque, que eu acho que é a disponibilidade de produto, que é extremamente importante, que os times ali, comercial e marketing, eles olham muito nisso. Mas e o tempo de resposta ali do pós-venda do saque, que é um KPI extremamente importante que afeta a reputação? Ele está dentro do que as regras dos canais, porque o desafio de marketplace é que cada canal tem uma regra muito específica, né? Entrega, né? Está expedindo, o horário de corte está sendo executado pelo time de operação e, às vezes, a operação fisicamente está longe, né? Ela, às vezes, está em outro estado, mas também a gente percebe esse movimento que ele precisa e é extremamente necessário, e foi um tema muito falado na NRF, né, desse ano, que é aproximar esses dois times, né? O time que tem aquela visão estratégica, que vai trazer ali toda a robustez do pré-clique, com o time do pós-clique, que vai trazer hoje as principais dores que eles têm dentro da operação, seja sistêmica, seja armazenagem física, e todo o ecossistema que juntos complementam e trazem não só um aumento de venda, mas também uma possibilidade de você trazer novos compradores, né? Acho que o grande game change do marketplace, além do sucesso de entrega e dessa agilidade, foi a oferta de produtos e um carrinho diversificado, que no D2C, às vezes, ele acaba sendo um pouco mais limitado, porque o consumidor ele vai muito mais focado naquele produto, né? Total. Eu acho que uma coisa que no marketing, né, a gente tinha muito... Bom, eu fiz marketing há 2 décadas, né? Na época que eu fiz faculdade, a gente aprendia a contar colunas de jornal. Eu acho que ninguém mais sabe o que é isso. E a gente falava de marketing direto. E marketing direto, eu trabalhei, né, com a nossa caixa, tem gerações aqui que nem sabem o que é isso, mas que a gente fazia envelope para conversar com as pessoas. E eu acho que é uma máxima que a gente fica reproduzindo todas as vezes nas palestras, mas que, de fato, às vezes a gente esquece que o consumidor é um só. E ele que escolhe o que ele quer fazer. E, ao mesmo tempo, quando você fala de pós-clique, né, e desse carrinho dentro do marketplace, que não é mais governado pela marca, né, porque vai estar o concorrente no mesmo carrinho que ele está levando o seu produto, né, muitas vezes. Essa experiência fim a fim. Que, ao mesmo tempo, você estando num canal que você não controla, né, e você não controla o Mercado Livre, você não controla a Amazon, você não controla a Magalu, mas, ao mesmo tempo, qual é a experiência que você vai deixar até o momento que esse produto chegar no unboxing para o seu cliente, né? Então, eu acho que marcas, principalmente de beauty and care ou wellness, que ela está falando com um território muito valoroso para aquela pessoa. Então, como é que ela vai conseguir garantir que a experiência, que a hora que chegar na casa dela, não vai chegar aquela caixa toda amassada, naquele plástico que não tem experiência, não tem appetite appeal, não tem visual, aquilo não serve para fazer um unboxing, aquela influenciadora não vai mostrar aquilo dentro do TikTok dela ou dentro do Instagram. Então, são preocupações que, sim, o seller tem, quando ele tem uma marca própria e tudo mais, mas que as indústrias precisam estar muito próximas dessa discussão,
porque é uma experiência fim a fim que precisa ser cuidada, né? E logística no Brasil a gente sabe que é o nosso grande calcanhar de Aquiles, né? Então, Exato. E aquela expectativa dos drones entregarem nas nossas casas. na minha casa ainda não chegou nenhum, chegou na sua? Eu acredito que talvez em Alphaville começa nesse movimento, porque espaço físico ali tem, mas é um grande desafio, né? E aí, quando a gente fala ali de crescimento, Jana, dentro do marketplace, né, com essa linha de raciocínio que a gente está compartilhando, quais são os principais KPIs que vocês acompanham para as métricas e acompanhamento ali de retorno? A gente tenta ser muito, né? Nós como Flywheel, a gente ajuda muito o cliente a entender que o baseline é existir, ter o preço certo e como você trabalha organicamente para ganhar esse jogo da buy box, para depois você começar a investir em ads. Então, quando a gente vai produzindo esse plano junto com o cliente, a gente está muito próximo do planejamento estratégico e a gente quer entender muito o que cada produto quer fazer. Então, você está lançando um produto, você tá simplesmente garantindo o always on da venda desse produto. Então, a gente explica muito né, e divide com o cliente a estratégia de qual é o indicador que vai tracionar aquele propósito. Né? Então, quando você fala que estou lançando um produto, impressions, de fato, vai levar esse valor. Quando você fala de ROAS é uma mágica. Né? Então, quanto maior o meu ROAS. Tá, mas você já parou para pensar quantas pessoas já não estão chegando na sua página de produto e já chegariam naturalmente? Eu tive uma discussão essa semana, uma conversa super valorosa com a Unilever. E quem que aqui não conhece as marcas da Unilever? Quem que entra para comprar um sabonete e não sabe que Dove é um produto que traciona? Você procura Dove na barra do Mercado Livre, né? A gente tem respostas de números para isso. Então, assim, meu ROAS é 17, meu ROAS é 20. Tá, mas de fato, quais são as pessoas que você está vendendo que você não venderia organicamente? Então, qual que é o ROAS incremental? Então, eu aprendo isso com a minha equipe, né? Porque no dia a dia é só operando para você descobrir isso. Então, qual é o ROAS incremental? Algumas marcas, e a gente está falando de uma sofisticação maior, por exemplo, como no caso de Amazon, onde a gente consegue trazer o dado de qual a base de clientes daquela indústria para dentro do AMC e ativar uma campanha com New to Brand. Então, daquelas 10 pessoas que compraram, quantas nunca tinham me comprado antes? Então, o New to Brand é um indicador que a gente vem trazendo, mas é óbvio, a gente tem indústrias de diversos níveis de sofisticação que são cobradas pelos seus CEOs por diversas metas diferentes. Então, o nosso papel como consultoria e apoio parceiro mesmo dentro do marketplace é saber qual é a estratégia do nosso cliente e o que ele quer colocar. Mas a gente, sim, tem o papel de mostrar que cada indicador não fala sozinho uma mensagem. A gente tem outras mensagens em torno dele. Então, é o que a gente vem ajudando, né? Tal qual vocês também fazem. Exato. E aí é muito legal essa palavra, né, que você acabou de comentar, de parceria e consultoria, porque a gente da Afterclick, nós falamos que somos os pioneiros dessa categoria. Realmente, a gente está lançando aí no mercado. A Afterclick tem 1 ano já. É uma empresa super baby. Mas... Parabéns, né? Obrigada. Mas que já tem parceiros super relevantes. E o grande desafio hoje, né, para a gente mudar um pouquinho esse mindset. Então, por isso que a Flywheel é parceira nossa, porque quando a gente coloca, né, numa mesa onde tem Afterclick, que é responsável pelos pós-click, que são basicamente, né, setup no marketplace, tem muita marca, muita indústria que tem essa dificuldade. É um trabalho operacional, meu time está aqui, eles ajudam a gente super no dia a dia. E também trazer essa importância, esse gancho de mostrar para o cliente que a gente precisa olhar a jornada inteira do cliente dentro do marketplace. Apesar da gente não conseguir rastrear tanto no detalhe quanto de D2C e usar, talvez, algumas estratégias e alavancas para conseguir taguear isso, entender o comportamento desse cliente hoje e o papel que a gente, como Afterclick, precisa para colocar insights na mesa, ela é extremamente importante, né? Semana passada, a gente também estava com um cliente que o S&OP dele estava um desastre. Eu falei, tá,
A gente está praticamente 2 meses trabalhando. Uma agência parceira nossa estava assim, investindo muito em anúncios. E aí, por conta de uma ruptura, principalmente ali 80-20 da curva dele, eles não conseguiram participar de uma ação, né? Que era focada na categoria, e a gente sabe que conseguir, às vezes, um espaço, um banner, não era especificamente da marca, mas assim era um universo de sellers daquele produto, e tinha tudo para dar certo, né? Tinha ali, no papel, a estratégia muito bem desenhada, mas acabou que a reposição ela não foi no time correto. E falando de grandes players hoje no mercado, Mercado Livre, Amazon, a reputação e essa gestão ela é extremamente importante. Então, nós, como Afterclick, nós temos o principal papel de mostrar esses KPIs que, às vezes, só fica com o diretor logístico, né? Falar, olha, faltou esse insumo, faltou esse produto, para essa conversa estratégica e desenhar um plano, né, baseado no seu forecast, no seu S&OP, no seu SNOE, que às vezes você acha que um produto de curva que vende do Mercado Livre não é o mesmo da sua loja, né? E aí a gente precisa fazer essa intersecção para entender todo esse caminho. Do nosso ponto de vista, eu acho que os silos dentro das indústrias hoje são os nossos maiores ofensores, né? Então a gente sempre fala disso, de que é o comercial, o time de trade que está negociando o JBP, né, com esses marketplaces, e tem o time de mídia que está dentro do marketing, geralmente, que está olhando para o que vai ser distribuído ali de mídia, e uma coisa, às vezes, não está atrelada à outra. Nesses contextos, a gente tem que servir muito como elo conector entre essas áreas e ajudar muito os nossos clientes a construir essas relações. Não é simples, não é fácil. E sentar nessa mesa estratégica, muitas vezes o parceiro, o fornecedor, não é visto pelas áreas como esse destravador de poderes, mas, tal qual você trouxe aqui também, Gabi, eu acho muito importante a gente entender o nosso papel como, eu vou elegibilizar o seu crescimento dentro do marketplace, mas existem conversas difíceis que a gente vai precisar fazer. Assim. Então, não adianta você, né, querer, olha, eu tenho 10 milhões, a gente tem clientes que investem muitos milhões dentro de Amazon e Meli, né? A Flywheel, globalmente, a gente é a operação que mais compra ads na Amazon e no Meli, os nossos clientes. Então, a gente tem muito orgulho disso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem orgulho de dizer para o nosso cliente que ele também pode vender sem ads. Então, é uma conversa que, às vezes, o meu CEO da Omnicom Media, né? Ele vira e fala assim, Jana, mas você está sabendo onde você está trabalhando, né? Que o nosso business é mídia. Mas, quando a gente fala de vender dentro do marketplace, estoque é a primeira conversa. Exato. Então, assim, o planejamento de estoque, a gente sabe que o estoque não surge de um dia para o outro. Então, você tem que saber que você vai ficar desestocado com pelo menos um mês. Tem indústrias com 2 meses de antecedência, ela tem que planejar isso. Né? Então, assim, não é uma informação, a gente, quando vai se preparar para Black Friday ou para algumas sazonalidades específicas, a gente começa a fazer isso com 3 meses de antecedência. Porque a gente precisa preparar todo esse movimento, porque Black Friday não é fiz um plano de mídia e agora a gente vai aparecer. Fiz um planejamento comercial, e isso vai existir lá. Então, eu acho que, quando a gente fala de retail media, aqui nesse contexto, o que eu gostaria de falar? Mídia é um capítulo, mas o retail é quem domina. É o jogo que você tem que aprender. E se você não souber jogar o jogo do business, você nunca vai ganhar ele no fim do dia. Então, não adianta colocar dinheiro lá no fim do dia, né? Total. Gente, acho que podemos abrir para as perguntas. Mas a última pergunta, Jana, como é que vai ser o futuro aí de crescimento do retail media para esse ano e para os próximos anos? Eu acho que a gente está num terreno muito fértil, né? Ano passado se falou muito, esse ano eu acho que as indústrias vão querer fazer muita coisa. Tem muita indústria se abrindo e criando operações para entrar dentro dos marketplaces. Eu acho que TikTok Shop começou com um affair. Uau. Né? Trouxe muita indústria para falar sobre o tema, mas aonde está ainda a gente olha uma operação robusta, ainda Amazon, Meli, Magalu, né? Depende da indústria, tem vários marketplaces em jogo, mas a gente que fala muito CPGs e eletroeletrônicos, a gente está olhando Shopee, a gente está olhando todos esses que estão muito importantes.
Mas eu acho que, assim, acho que as indústrias estão crescendo essa maturidade para entender que antes é importante eu ter uma PDP perfeita, de eu estar usando as keywords certas dentro dos atributos, do descritivo do meu produto. Então, entender ganhar buy box, eu acho que é uma discussão que todo mundo já entendeu o que é buy box, que antes eu entrava numa reunião e falava assim, não, mas como que está a sua buy box? Hã? Para que é isso? É de comer, de beber ou de passar, né? Tipo o Globo Repórter da buy box. Onde vivem, o que fazem, o que comem. Mas agora eu acho que... e aí o Retail Media vem crescendo, acho que depois dessa maturidade, ganhando um pouco mais de projeção. Boa. Gente, acho que a gente deixa um espacinho para as perguntas. Quer a minha pergunta? Opa! Deixa eu também não atrapalhar o pessoal da House aqui, né? Pessoal, eu tenho 1 minutinho e meio, tá? Vamos aproveitar, então, talvez, dependendo da resposta, só vai dar para uma pergunta, tá bom? Olá, pessoal, bom dia. Parabéns pelo conteúdo, Gabriela e Janaína. Obrigada. A minha pergunta está relacionada com a concentração que a gente vê nos últimos anos dos marketplaces. 5 anos atrás, existiam importantes participantes, isso era muito mais pulverizado, com mais oportunidades, naturalmente. Hoje a gente tem 3, 4 grandes e vê Temu ganhando muita força, chegando muito forte, Shopee já está estabilizado, enfim. Como é que essa concentração, Mercado Livre, Amazon, enfim, pode impactar, atrapalhar nesse processo para que o retail media tenha melhores resultados? Obrigado, parabéns mais uma vez. Obrigada. Quer responder? Fica à vontade, a gente vai se complementando. Eu vejo isso de uma forma muito pragmática. Assim. Eles não fizeram isso. Quem fez foi o consumidor. O consumidor, ele de alguma forma elegeu que ele queria ver tudo no mesmo lugar. Acho que o Walmart tentou isso há muitos anos atrás, fez bem nos Estados Unidos, que é one-stop shop. E as pessoas querem isso, elas querem um clique resolver os problemas delas. Isso realmente causa muitos problemas, desde pricing match até o movimento de uma centralização de ads e uma precificação de ads um pouco acima da média e, para algumas marcas, um pouco inviável. Mas é o game, né? Eu acho que esse game de mídia ele já acontece. Então, o Google centraliza tudo, a Meta centraliza tudo. Então, agora, os marketplaces estão fazendo o mesmo movimento. E eu acho que a busca é como ganhar diferenciação no meio desse contexto, né? Que é muito complexa. E eu acho que cada marketplace vai se abrir para uma missão. Eu vejo muito o perfil do público da Amazon não é o mesmo do Meli para algumas indústrias, né? E assim, você achar que a mesma PDP vai ficar igual em todos esses marketplaces também, eu acho que é uma verdade que às vezes as pessoas estão compartilhando que não é a realidade. Então, subir aqui e eu te coloco em todos os marketplaces ao mesmo tempo, com a mesma proposta de valor, com o mesmo descritivo, com o mesmo pricing, não. Eu acho que isso... E isso é uma coisa que a gente, com a indústria, eu acho que os sellers sabem muito bem esse jogo, mas as indústrias ainda estão aprendendo. Então, assim, eu vejo com bons olhos, porque para o consumidor é muito importante, e é ele que é o dono da bola, mas para a indústria é fato que vai ser um processo de aprendizado complexo. A saturação dos canais é inevitável, né? É. Então, você tem novos canais surgindo, devidamente saturados no futuro, Exato. e a única diferenciação possível na sequência é você descobrir novas alternativas, né? É como se fosse um ciclo vicioso, né? Exato. Mas Total. faz parte de como funciona a dinâmica do nosso mercado, né? Pessoal, muito obrigado. Obrigada. Gente, Muito obrigado. Obrigada. convido Vocês a viram todos como é que é pra- o nível delas, né? Então, uma salva de palmas para elas, por favor.